Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia juntamente comigo, aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, aleluia. 2 Pedro, já lá no finalzinho da Bíblia, você vai de Apocalipse, vai voltando. Segunda Pedro, capítulo 3, aleluia. Te adoramos, Pai. Quem achou, diga amém. 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 4, que diz assim a promessa do Senhor, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada a água, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas dos dilúvios. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Sente, adoramos o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nessa carta, aleluia, nessa epístola de 2 João, aleluia, o povo daquela época começa a perguntar aos cristãos: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde a fundação dos tempos nós ouve essa promessa, que esse Jesus vem buscar, e nada, desde os nossos pais, desde os nossos avós, nós temos ouvido essa promessa de que Jesus vem buscar a sua igreja, mas nada disso tem acontecido. Tudo permanece do jeito que está. Nada muda, aleluia. E é isso que o mundo aí fora, aleluia, tem feito. Muitos têm zombado da palavra do Senhor Jesus e diz aos crentes, diz que Jesus vai voltar. Isso não é de agora, meus irmãos, é desde a antiguidade, é desde, aleluia, os discípulos. Naquele tempo eles já diziam:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como está desde a criação. Aleluias. E esse mundo, aleluias, zombam e perguntam: cadê esse Jesus que não voltou ainda? E nos faz, aleluias, e essa palavra e essa pergunta nos leva, aleluias, para o Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Aleluias. Você vai dizer, aleluias, para essas pessoas que perguntam: cadê Jesus que não voltou ainda? Você vai dizer: ele está no céu. E ele tem um tempo determinado para vir buscar a sua igreja, aleluias. E ele faz tudo o que lhe apraz. Se não chegou o momento ainda, aleluias, mas espere e aguarde que você vai ver. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para morar juntamente com ele nas mansões celestiais. E essas pessoas que perguntam: cadê Jesus que não voltou ainda? Vão ter que saber, aleluias, que essa igreja tem dono. Vão ter que saber que essa igreja tem um noivo, aleluias. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 10 a 11 diz, aleluias, que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Essas pessoas que perguntam e olham para ti: cadê o teu Deus? Aonde é que ele está? Vai ter que chegar diante do Senhor e vai ter que confessar o nome do Senhor Jesus com a sua boca. Vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que reconhecer ao Senhor como único e suficiente, aleluias, Rei de todo mundo, de todo o universo, que fora dele não há outro, que não há outro nome além do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, que faz tudo, aleluias, o que lhe apraz, e no seu tempo determinado, não é no nosso. Porque, aleluias, o nosso desejo, o nosso anseio, aleluias, é que Jesus volte. E o mundo pergunta: cadê? Cadê, que não aconteceu ainda? Tudo permanece como está, mas vai chegar o dia. Porque a palavra vai continuar dizendo, aleluias, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos essa certeza. O crente, aleluia, firmado em Deus, tem essa certeza. Que certeza é essa? A certeza que Jesus virá, aleluias. A certeza que Jesus vai vir buscar a sua igreja. A certeza, aleluias, que Jesus vai vir buscar, aleluias, a sua noiva. Pode passar o tempo que for, aleluias. As pessoas podem vir perguntar: onde é que está o teu Deus, aleluias. Mas nós sabemos que o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. E não é o tempo, aleluia, do homem, é o tempo de Deus. E essa é a nossa certeza, aleluias, que Jesus vai voltar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E se essa pessoa, aleluias, olhar para ti e te perguntar: cadê Jesus que não voltou ainda?
Você vai olhar para ele e vai dizer: olha, Jesus não voltou ainda, porque ele ainda está esperando por ti. Porque o nosso Deus é longânimo, e a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer isso, aleluias. O Senhor não tarda as suas promessas, ainda que alguns tenham portadia, mas Ele é longânimo para conosco. Você vai dizer: olha, Jesus não cumpriu a sua promessa de voltar, Jesus não cumpriu a sua promessa de vir buscar a sua igreja ainda, porque Ele é longânimo, Ele está esperando, vem enquanto há tempo. Jesus ainda está te esperando para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Por isso que Jesus não voltou, porque o Senhor Jesus quer, aleluia, que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Você vai olhar para essa pessoa: olha, Jesus não voltou ainda, por causa de ti, te arrependa-te. E vem, aleluias, esperar essa promessa juntamente comigo, aleluias. Vem aguardar o Rei da Glória juntamente comigo, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é longânimo, aleluias. A palavra vai dizer: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Aleluias. Por isso que o Senhor Jesus não voltou ainda, aleluias. Mas Ele vai voltar, e essa é a certeza que nós temos, aleluias. E nós devemos estar vigilantes, e nós devemos estar alerta, aleluias. E recordarmos das palavras, da parábola dos 10 talentos que foi ministrada essa noite. E se recordarmos da parábola das 10 virgens que estavam aguardando o noivo, mas chegou um certo momento, aleluia, que todas torcanejaram, todas dormiram, mas aleluia, tinha 5 ali que eram prudentes, tinha 5 ali, aleluia, que reservaram o azeite. Mas tinha 5 ali que, quando estava dormindo, o seu azeite estava indo embora, e não reservaram azeite nas suas vasilhas, não tinham azeite de reserva. O noivo vem, Ele vem. Essa é a nossa certeza, aleluia. Será se só tem azeite na lamparina? Não, você tem deixado azeite de reserva. Tem azeite de reserva, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é longânimo, mas Ele vai vir, aleluia. E você tem, aleluia, guardado o teu azeite, aleluia. Você tem granjeado aquilo que o Senhor te entregou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que o dia, aleluias, do Senhor, aleluias, vem. A palavra do Senhor vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, aleluias, no qual o céu passará como estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aleluias. O dia do Senhor, Ele vem, aleluias, e Ele vem como ladrão. Então não esteja, aleluia, desapercebidos. Não deixe, aleluia, que o inimigo venha roubar a mensagem do teu coração, aleluia. Mas peça o Senhor Jesus, aleluia, discernimento da palavra dEle. Peça ao Senhor Jesus visão. Peça ao Senhor Jesus, aleluia, para que eles possam vir tocar nos teus ouvidos, para quando enfim soar as trombetas, você possa vir ouvir e subir juntamente com o seu noivo. Que você possa vir ter azeite de reserva.
para quando o Senhor, aleluia, chegar, não achar, aleluia, você desapercebido, mas levar para morar juntamente com Ele nas mansões celestiais, porque o dia do Senhor, aleluia, virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, então esteja percebido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer em Joel capítulo 2: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluias. O Senhor vem, aleluias, e Ele vem, aleluias, como um ladrão, que significa, aleluias, que o Senhor vem sem aviso prévio. Ele não vai dizer: olha, te arrependa agora porque eu vou voltar amanhã. Não, Ele vem sem aviso prévio. O ladrão, aleluia, quando vem roubar a casa, aleluia, nós não sabemos, pois se nós soubéssemos, quando o ladrão vinha, nós botaríamos guarda para vigiar a nossa casa, nós estaríamos em vigilância, mas nós não sabemos quando o ladrão vem. E o Senhor vai vir sem aviso prévio, aleluias. Esteja vigilante, aleluias. Esteja, aleluias, com seus pés firmados sobre a rocha, guardando e esperando nas promessas do Senhor Jesus, e crendo e acreditando que as promessas do Senhor não são tardias, não. Mas o nosso Deus é longânimo. E no capítulo 13 vai dizer: mas nós, segundo a sua promessa, aleluias, guardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. É isso, aleluias, que nos espera, aleluias, a nova Jerusalém, aleluias, que descerá do alto com justiça. Nela não haverá injustiça, não, aleluias, porque o Rei justo reinará sobre toda a terra. E será, aleluias, um novo céus e uma nova terra, aleluias. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra que Jesus preparou para nós. Desde a fundação do mundo, o Senhor já preparou para nós essa terra, esse novo céu e essa nova terra, e lá não haverá injustiça. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você muito bem lembra que foi falado sobre isso ontem na doutrina, aleluias, que quem pecar morrerá, aleluias, porque o justo juiz reinará naquele dia. E essa é a palavra que o Senhor Jesus tem ministrado ao teu coração essa noite. Que as pessoas possam estar se perguntando: ah, está demorando demais, mas espera e confia, aleluias, que Ele vai vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9 vai dizer, como está escrita: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso, aleluias, que o Senhor preparou para ti. Você ama o Senhor Jesus, então descansa nele. Deposita a tua confiança nele, aleluia, porque ele vai vir. E o que os olhos não ouviram, e que os ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ame ao Senhor, aleluia, com toda a intensidade, aleluia.
Porque, aleluia, nós não temos dimensão daquilo, aleluia. Os nossos olhos não contemplaram ainda. Os nossos ouvidos não ouviram ainda, o nosso coração não conheceu ainda, mas o Senhor preparou para nós, a qual nós amamos a Ele, aleluia. Jesus é a nossa esperança, e a nossa esperança é a sua vinda, aleluia. De contemplarmos com nossos olhos, de ouvirmos com os nossos ouvidos e sentimos no nosso coração aquilo que não foi revelado ainda para o homem, mas nos aguarda. É essa promessa que nos aguarda, e o nosso Deus é fiel e verdadeiro para cumprir a sua promessa. Ele não é tardio, não, Ele é longânimo. Espere e confie no Senhor com azeite de reserva, porque Ele veio. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu já agradeço a Deus pela essa oportunidade a qual o Senhor Jesus tem nos entregado. Aleluias, eu já passo trabalho para o pastor essa noite, amém?